Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal. Mais um tema de muita importância. Climatério. Vamos falar sobre essa tempestade emocional que acontece nesse período. Vamos dar boa noite, Obreiros da Luz, boa noite, Vanessa, sempre participando aqui com a gente. Aproveita e chama, vamos chamar os nossos amigos, nossas amigas a assistirem esta live que vai estar imperdível. É um assunto bastante quente, né? Um assunto que traz muitas informações, muitas dúvidas e que precisamos estar sempre trazendo aqui para a nossa audiência, porque conhecimento é poder. Quanto mais a gente conhece o funcionamento do nosso corpo, como funciona, a gente pode lidar com esses sintomas que incomodam tanto as mulheres. E quem está do lado das mulheres também, né? A gente não pode esquecer disso. Então, não é só as mulheres que sentem esse avalanche de sintomas, né? Quem está ao nosso redor também sente as consequências dessas transformações. Então, mais uma vez, boa noite. Quem não me conhece, está chegando aqui. Eu sou Paola, sou psicoterapeuta, trabalho com mulheres, sou mentora de mulheres, faço palestras, conduzo grupos terapêuticos, vivências com dança terapêutica. Então vamos lá. Hoje é muita informação que eu tenho para passar para vocês, ok? Boa noite, Joanice. Boa noite, Virgínia. Olá, Thaís. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Vocês estão ouvindo? O som está bom? A imagem está boa? Me digam aí, me dê esse feedback para ver se está tudo ok. Ótimo. Então, eu não vou conversar muito não, tá? Chega de bate-papo, a gente vai agora pro assunto que é quente. Vamos falar do climatério, tá? É um tema, um assunto que é silencioso, não é? Mas muito perturbador. E ainda com alguns tabus, com alguns preconceitos. Então, eu decidi falar sobre esse período, né? Que nós mulheres, nós atravessamos por esse período. E não é incômodo só pra gente, né? Todas as pessoas que estão ao nosso redor sentem essas transformações, né? Por quê? Porque nós mudamos nosso comportamento devido a essa fase. Acredito eu, isso eu ainda não li, mas a falta de informação que nós mulheres não temos é o que prejudica ainda mais essa passagem que é tão problemática. Porque se você conhece como funciona o seu corpo, o que está acontecendo com o seu corpo durante esse período, você pode, você mesma, cuidar de você. Fazer com que esses sintomas amenizem mais. E você tenha as relações mais saudáveis
com outras pessoas e com você mesma. Tá bom? Então vamos lá. Quem aqui acredita que está passando por esse período aí de transformações no corpo, no comportamento, na mente? Boa noite. Me digam. Algumas de vocês que estão aqui me escutando agora, tá sentindo no corpo essas transformações comportamental, de emoções, no próprio corpo? Eu quero ouvir de vocês. Se alguém já está sentindo essas transformações ou não, tá tudo tranquilo ainda. Boa noite, Vera, Fabiana, boa noite, Mila, Leni, Joilma Rios, boa noite. Que maravilha. Então vamos lá. O que é o climatério? Climatério é uma fase que nós mulheres passamos, ok? É uma fase de transição que nós saímos do período. Vera, já passei por muitas transformações. Então você vai me ajudar hoje nessa live, viu? Fica aí ligadinho com a gente para você entender o que processo é esse. Então vamos lá. Climatério é esse período em que você deixa de ser, né? O seu corpo deixa de ser um reprodutivo para ir para um período não reprodutivo, ok? É como se você estivesse passando por uma ponte. No início da ponte, quando você está entrando na ponte, ali começa o climatério. Então, esse período em que você está atravessando a ponte, toda aquela modificação, aquelas transformações que nós já conhecemos. Quando você ultrapassa essa ponte, que chega até o outro lado, inicia a menopausa, ok? Então, é esse período de transição, onde os nossos hormônios, os hormônios reprodutivos das mulheres começam a oscilar até ter uma queda muito radical. E é por conta dessa queda, dessa redução dos hormônios femininos que causam tanto transtorno em nós, ok? Eu já estou neste período, eu já ultrapassei a ponte, eu já cheguei do outro lado, eu estou no período da pós-menopausa. Então, eu posso dizer o que realmente acontece comigo e com vocês, ok? Estou sentindo na pele o que é isso. Porém, como eu já tenho esse conhecimento, eu tenho algumas cartinhas na manga para amenizar esses sintomas, ok? Eu vou chegar lá. Então, vamos lá. Já falei o que é climatério, que é essa transição, ok? Do período reprodutivo para o período não reprodutivo da mulher. E por que isso acontece? As quedas dos hormônios reprodutivos femininos. Eu já estou na pós-menopausa também. Isso. Estamos. Então, ó, bate aqui. Então, vamos lá. Eu tô com uma pesquinha aqui porque eu não quero deixar de passar nenhuma informação. Como eu já estou na menopausa, corre o risco de eu esquecer. Porque isso também faz parte desse período, o esquecimento. Então, para não perder nadinha, tô com uma pesquinha. Então, vamos falar do período que antecede a menopausa, que pode iniciar a partir dos 35 anos. Não é uma data corte, fixa, ok? Isso vai de organismo para organismo, de pessoa para pessoa. Então, a partir dessa idade, 35, 40 anos, os hormônios femininos, eles começam a oscilar. Não tive nenhum sintoma por 10 anos, só
Emagreci demais. Olha que tem muita mulher que gosta de estar emagrecendo nesse período, viu, Vera? Porque a tendência é engordar. Então, vamos lá. Então, eu tava no início da menopausa. No início, né, dessa oscilação. Nessinha, eu vou te responder daqui a pouco. Fica aí. Então, a partir dos 35 para 40 anos, os hormônios femininos, o estrogênio, a progesterona, eles começam a oscilar, ok? A sua produção, ela não está tão 100% como antes. Então, isso causa nas mulheres alguns sintomas que nós já conhecemos, viu, Vanessa? Vai responder agora. O calor, só que o calor é um calor diferente. É algo que ele chega assim, invade o seu corpo inteiro. Eu mesmo, os meus fogachos, que eles é o nome, parece que ele só está localizado aqui nessa região. É um calor, sabe como é que eu brinco? É um calor de enlouquecer. Parece que me falta ar. E imediatamente, alguns minutos depois, tem uma queda brusca de temperatura e que você pode até sentir frio. Então a gente fica nessa loucura. Sente aquele calor? Eu sentia muito à noite. E depois esse calor passa e você sente frio. Porque é uma queda brusca de pressão, ok? E aí você sente um frio, um calafrio. Então, isso é sim, dos sintomas que você está antes da menopausa, é a pré-menopausa, a perimenopausa. Esse é um dos sintomas mais conhecidos, né? E que mais as pessoas fazem memes com esse sintoma. O outro sintoma são as menstruações irregulares, ok? Esse mês ela chegou tranquila, ficou direitinho, 3 dias. Mês que vem já não vem, ok? Já você não menstrua. No mês seguinte ela vem, só que ela vem um pouquinho, não vem como antes. Então esse período da pré-menopausa, que é o período da perimenopausa, a menstruação ela fica bastante irregular. Por quê? Porque está havendo oscilação dos hormônios. Ou então, o seu ciclo menstrual, ele não vai ser mais o mesmo, tá? Alteração de humor. Então, às vezes, nós pensamos que estamos bipolares. Eu escuto muito isso. Paola, eu acho que eu sou bipolar. Porque eu tô bem, tô rindo e de repente me vem assim uma baixa de humor. Eu fico muito chateado, eu fico muito triste, eu fico com raiva do nada. Não aconteceu nada e eu já tava bem e fico... Meninas, mulheres, é a bendita... o bendito climatério, ok? O que vocês precisam fazer é se observar. Observem o que causou essa alteração de humor. Se realmente não é do nada, se você está sentindo isso com muita frequência, se você está nesse período, então vai juntando, ok? As pecinhas. Tá sentindo esse calor, esse fogacho, sua menstruação está irregular, então não é só um sintoma, ok? Então são vários sintomas e a alteração de humor é uma delas. E que perturba não só você, mas quem está convivendo com você também, não é? As ondas de calor, ansiedade, ok? A ansiedade, o corpo inchado, quem já passou por isso? Essas menstruações irregulares, ora vem, ora não vem, vem pouco, vem muito, e aí você começa a reter líquido no corpo e fica bastante inchado. É um terror, ok? Então, esse é um dos sintomas mais comuns da perimenopausa. Aquele período
em que você está atravessando a ponte. Lembra? Quando eu inicio a travessia dessa ponte, eu estou deixando de ser aquela mulher reprodutiva para atravessar até o outro lado e deixar, ok? Então, essa travessia, esse período em que começa a cair os meus hormônios reprodutivos femininos, até não vir mais menstruação nenhuma, aí eu chego no outro lado, que é a menopausa. Então, Paola, quando eu posso dizer, eu entrei na menopausa, cheguei lá, atravessei a ponte, quando a mulher fica 12 meses ininterruptos sem menstruar, sem nenhum sangramento, ok? E isso pode levar anos de travessia. Anos de travessia. Então, você pode começar a iniciar a sua travessia, a queda dos hormônios, sentir muitos desses sintomas e só ficar, né? Chegar do outro lado, entrar na menopausa mesmo, anos depois. Como é que eu vou saber? Quando eu ficar um ano inteiro sem menstruar, sem nenhum sangramento. E aí, então, queridas, você chegou no outro lado da ponte, do outro lado, e entrou na menopausa, ok? Sintomas da menopausa. Muito parecidos com o do período da pré-menopausa, só que eles são mais intensos. Os fogachos, ok? Nós ficamos muito ressecadas, a nossa pele fica ressecada, os nossos olhos ficam ressecados, como se tivesse areia, a vagina fica ressecada, tem a diminuição da lubrificação da vagina, o ganho de peso. Por isso que eu falei, Vera, porque a tendência é a mulher diminuir, né? Reduzir o seu metabolismo e adquirir ainda uma gordura abdominal. Eu fiquei 2 anos com a menstruação irregular até que foi embora de vez, aos 42 anos, né? Então, eu levei um pouco mais de tempo, ok? Quando eu achava que ia fazer 2 meses, que eu ia cantar parabéns, 1 ano sem menstruação, ela aparecia. E aí era mais um ano de terror desses sintomas. Perda de massa muscular. Quando nós entramos na menopausa, ok? Quando atravessamos a ponte, nós começamos a perder a massa muscular e óssea. Então, é por isso que depois dos 50 anos, é necessário a gente fazer exames para saber como é que está a nossa densidade óssea, tá? Porque há uma tendência de reduzir também a absorção de cálcio, ok? E o que eu quero focar aqui são muitos sintomas mentais, emocionais e comportamentais. Esse é o meu foco, ok? Então, eu quero mostrar para vocês o que acontece no corpo de vocês e o que acontece aqui. Por que a mulher tem alteração de humor? Por que a mulher fica muito mais ansiosa, muito mais irritada nesse período? Por que a mulher entra em depressão? A mulher pode, sim, entrar em uma depressão, em uma tristeza profunda por conta desse período. Então, precisamos entender o que está acontecendo. Não é só o nosso comportamento, achar que é alguma coisa e procurar. Não, é muito mais profundo. Então, as mulheres precisam estar sempre procurando o seu médico, o especialista, para poder fazer exames. Tá sempre dosando hormônios, as vitaminas, os sais minerais, ok? Isso é um autocuidado. Começou a sentir esses sintomas, eu já posso dizer,
que está acontecendo um climatério? Não. Procure um especialista, faça os exames para, com os sintomas e os resultados dos exames, ele dá o diagnóstico, ok? E a partir daí, você já sabe o que está acontecendo, tomar as providências necessárias. Não só as orientações, você sabendo o que está acontecendo com você, você já pode tomar escolhas, fazer escolhas inteligentes para amenizar esses sintomas, né? Então, nós ficamos mais ansiosas, mais irritadas, alteração de humor, podemos até entrar em depressão, ok? Esquecimento. As mulheres começam a ter uma perda de memória, lentidão no raciocínio, dificuldade de concentração, redução da libido. Redução da libido. Então, precisamos entender por que não está acontecendo nada. Você não está enlouquecendo. Você está passando por uma fase natural da mulher, o climatério, ok? Minha memória anda péssima. Oi, boa noite, filhão. Picos de pressão, ansiedade, enxaqueca. Isso, Vera. Esses sintomas que eu estou falando, não é? Ele pode variar de mulher para mulher, tá? Tem mulher que sente pouquíssimas coisas, pouquíssimo desses sintomas. Tem outras que são mais intensos. Por isso que eu digo, se conheça, ok? A libido, amiga, é a vontade de ter relação. A gente perde a vontade de fazer sexo, a gente não tem mais tesão, ok? Não é porque você tá deixando de amar seu marido, de não querer mais seu namorado, seu companheiro. É a tal da testosterona que cai, do estrogênio que cai, da progesterona que cai, tá tudo lá embaixo. Então você perde um pouco da sua identidade. Como seu corpo muda, né? Como seu corpo tá mudando. Às vezes você nem se reconhece quando tá na frente do espelho. Então, por isso que é muito importante a gente estar com a cabeça legal para poder entender que o problema não é com seu companheiro, não é com você, é um período normal, natural, e que há sim como passar por esse período diminuindo bastante esses sintomas, ok? Então, não é para dizer assim, eu estou no climatério e vou ficar nesse lugar e não fazer mais nada. Não. Podemos sim agir em nosso favor. E é isso que eu quero dizer a vocês. Existe o climatério, existe esses sintomas muito ruinzinhos, né? Esses sintomas incômodos, sim, mas eles podem, através de decisões, atitudes nossa, reduzir esses incômodos, tá bom? Inclusive da libido, tá? A gente pode levantar esse libido também, essa libido também. Insônia. Ai, quanto tempo que nós não temos mais uma noite de sono inteirinha, sem acordar, com aquele sono levinho, que parece que o travesseiro não é mais o mesmo, que tudo incomoda. Então a insônia também chega, amiga. Chega pra incomodar, tá bom? Agora, por quê? Por que que esses sintomas, essa libido, esse calor, esse inchaço, essa irritabilidade, essa depressão, tudo isso acontece? O que é que acontece no meu corpo, no seu corpo, até chegar a esse ponto? Bom, nós mulheres temos os nossos ovários, ok? Que são as nossas glândulas reprodutoras, as nossas gônadas, né? É lá dentro desses ovários que estão os óvulos, que são os responsáveis pela reprodução, pra gente fazer neném, não é? Esses óvulos, eles estão presentes desde que estávamos dentro da barriga da mamãe. Então, o feto feminino, ele já traz óvulos nos seus ovários, óvulos imaturos.
Então, quando é que esses óvulos vão produzir os nossos hormônios reprodutores, os hormônios femininos, o estrogênio, a progesterona e a testosterona também. Quando chegamos na puberdade, quando iremos ter a nossa menarca, a nossa primeira menstruação. Então, quer dizer o quê? Os óvulos já estão maduros, prontos para fazer neném. Então, a partir daí, existe um ciclo feminino, ok? O ciclo menstrual, onde esses hormônios, um sobe, outro desce, um sobe, outro desce, um sobe, outro desce, que é o ciclo feminino, e todo mês nós menstruamos, ok? Se não estivermos grávidas, né? Se esse óvulo não foi fecundado. Então, até aí, tudo bem. Quem já ouviu falar na tão amada TPM? Hein? A nossa querida TPM. Lembram dela? Que já não tem mais, né, menstruação. Lembram da TPM? Da tensão pré-menstrual? Por que isso acontece? Devido à oscilação de hormônio. Então, quem ainda não chegou ao climatério, ao né? A pré-menopausa, algumas pessoas sentem, algumas mulheres sentem os sintomas da tensão pré-menstrual, que é a TPM. E essa oscilação de hormônios deixa a mulher também ou muito triste, cabisbaixa, sem energia, sem ânimo, horas irritada, não é? Fica mais nervosa, mais sensível, vai chorar até por uma propagandazinha, tá chorando. Isso, né? É essa oscilação desses hormônios. Por isso que os hormônios femininos, eles são muito importantes para a mulher. Não só para a reprodução, mas para toda a saúde feminina da mulher, ok? Claro, feminina, né? Então, assim, eles são muito importantes. Eu vou falar de todos aqui para vocês terem noção da importância desses três hormônios. O estrogênio, ok? Ele é responsável para regular a menstruação. Ele influencia no humor, pele e memória. Lembrando, o estrogênio, ele é responsável pela regulação do ciclo menstrual, ele influencia na regulação do humor, na saúde da pele e a nossa memória, ok? O estrogênio, se ele cai, o que acontece? Nosso humor fica irregular, nosso ciclo menstrual fica irregular, nós começamos a esquecer, a nossa pele fica mais ressecada. Então, esse bendito estrogênio é responsável por isso, ok? Virgínia, segundo Luiz Fernando Veríssimo, a TPM é a temporada prova. E quando eles ficam irritadíssimos, o mundo corre. Eu vi, olha, eu vou contar uma coisa, os homens nunca irão entender. Eles precisavam estar aqui também nessa live para entender, não é verdade? Eu vi uma pesquisa, foi feito em um presídio feminino nos Estados Unidos, que ele comparou o período em que as mulheres cometeram crimes. Em 80% elas estavam no período pré-menstrual. Cuidado, hein? Cuidado! Então, assim, para você ter noção de como nós perdemos o controle ainda mais nesse período. Por isso que é importante conhecer. Conhecimento é poder.
Você conhecendo o seu corpo, você identifica o que é preciso regular, né? Então vamos lá. Falamos do estrogênio, ok? Quando ele não está em alta, o que acontece? Seu humor fica irregular, sua pele não fica bonitinha, não fica gatinha, fica ressecada, né? Você vai perder memória e o ciclo menstrual já começa a ficar irregular. O estrogênio. Vamos ver agora a progesterona. Também regula o ciclo, né? Porque precisam dos dois. A progesterona, ele é o hormônio da calma, da calmaria, te deixa bem, te deixa zen, ok? Ele ajuda no sono e ele regula a ansiedade. Então, amigo, me diga aí, me fale. Sem essa bendita progesterona, hein? O sono não é mais o mesmo. A ansiedade vai lá pra cima, ok? A sua irritabilidade vai lá pra cima. Então vejam a importância que tem esses dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. Me digam, me falem, como ele mexe com a mulher. Aquela musiquinha, Mulher de Fase, gente, aquela música nos descreve. Somos de fase. E precisamos entender isso e aceitar. E aceitar para quê? Para dizer que, para fazer que nem Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim? Não. Para você conhecer e tomar as providências, decisões, escolhas para amenizar. Porque se você sabe o que está faltando, então você pode ajudar a produzir, ok? E a testosterona, tá? Que nós temos, né? Em uma quantidade menor, menos do que os homens, mas também nos ovários eles produzem testosterona, ok? Então, quando ele cai, aí a libido vai embora, né? Aí vem as reclamações do marido. A disposição, porque a testosterona te dá energia, te dá disposição também, né? E ele cai, ele vai lá para baixo. A massa muscular, ele é responsável também pela produção, né, de músculos. Então, ele tem menos testosterona, menos músculos, ok? E a concentração. Então, sem ele também, ele lá embaixo, você não vai se concentrar direitinho, tá? Você vai perder a concentração. Então, esses sintomas, o que eu quero dizer, o que eu quero que vocês entendam, vocês precisam compreender que o nosso funcionamento do nosso corpo depende muito desses hormônios, ok? Então, se você está passando por esse período, o que é que eu aconselho? Procure um médico. Façam exames clínicos, tá? De laboratório também, para que chegue, né, um médico especialista tenha esse diagnóstico. E a partir daí você vai entender o que é que está acontecendo. Realmente, se eu já estou no climatério, se eu já iniciei a pré-menopausa, então os meus hormônios estão oscilando, tá? O que é que eu posso fazer além da orientação do médico? O que é que eu posso fazer para ajudar o meu corpo a passar por esse período, por essa transição, de uma maneira, né, de uma qualidade de vida melhor? Primeiro, algo que a gente já sabe, a gente já conhece, mas eu vou repetir, tá? Atividade física. Se o seu corpo está precisando de músculo, faça musculação, ok? Se você está indisposta, sem energia, faça atividade física. Se você não está com humor muito gatinho, está alterando
o humor, tá ficando muito irritada, tá ficando muito triste, atividade física, ok? Ajuda. Ele também é responsável pela produção de neurotransmissores que vai agir no seu humor, ok? Que vai agir na sua concentração, que vai agir nos seus músculos. Então, assim, a atividade física hoje, ela é preventiva. Ela previne inúmeras doenças, que nós já sabemos disso. E além dela ser preventiva, ela é um tratamento. A atividade hoje é tratamento. Ajuda muito nesse período, Virgínia. Muito, ok? Muito. Seja atividade que te dê prazer. Eu sempre digo isso. Fazer uma atividade física por obrigação já é complicado, ok? O que você precisa é se conhecer. Qual é a atividade física que me dá prazer? É correr, andar de bicicleta? Se não sabe, experimenta. Experimenta. Vai correr, vai andar de bicicleta, vai para uma academia, tá? Vai fazer um jump, vai fazer uma aula de dança, até encontrar aquilo que te dê prazer. Aquilo que te diz assim, eu vou pra academia porque eu quero fazer minha aula de dança hoje. Que te estimule a sair, estimule ir pra academia, fazer essa atividade, tá? É muito importante. Musculação não se fala, né? Ele vai fazer com que sua massa muscular torne, né, a produção de músculos. Já que tem uma queda, a musculação ela vai aumentar, né? Vai ter uma hipertrofia aí e você vai poder passar por essa transição toda gostosinha, né? Diga isso, não é? Hein? Terapia, né? Se você tá passando por essa transição e percebe que tá muito ansiosa, que tá caindo numa tristeza profunda, tá entrando numa depressão, seu comportamento tá diferente, você não tá conseguindo sozinha passar por isso, ok? Procure uma terapia individual, procure participar de terapias em grupos, de vivência, tá? Peça ajuda, não espera muito não, tá bom? Outra dica importante também, que é alimentação, ok? Já sabe que está nesse período de transição, então além, né, do médico, além da atividade física, além da terapia, procura uma Nutri, tá bom? Um Nutri aí para te ajudar com o alimento certo, correto, para ajudar na suplementação daquilo que você está precisando, tá? Sono. Este bichinho que incomoda, que deixa a gente irritada também, a falta do sono, tá? Ou um sono que não tem muita qualidade, que você já acorda cansada. Então, procure se desligar das luzes, eu sempre digo isso, já vai desligando as luzes à noite, tá? Já vai reduzindo tela, tá bom? Já vai ouvindo uma musiquinha relaxante, vai fazendo a meditação, uma leitura, para você dar o comando para o seu sistema nervoso que já está à noite e que ele precisa produzir a melatonina para você o quê? Dormir, não é? Lá na época das cavernas não era assim? O sol baixava, dava um comando, é noite, é escuro, eu preciso me recolher, eu preciso me esconder. Era perigoso, hein? Preciso me esconder, me recolher. E no dia seguinte, ao nascer do sol, iniciava um novo dia, acordava. Então, hoje, né, nessa vida louca da gente, moderna, nós estamos com luz, 1h da manhã, 2h da manhã. Então, que comando você está dando ao seu cérebro?
Está de dia, ainda não chegou a noite, não está escuro. Então não durma, não produza melatonina, não vai dormir. É isso que você faz. Então, para regular o sono, nós precisamos tomar decisões, atitudes inteligentes, ok? A gente precisa ajudar também, tá? E quebrar tabu, falar sobre isso, né? Discutir sobre isso, conversar com as amigas, com as colegas, sem preconceito, conversar com as pessoas que estão do seu lado, né? Para que elas entendam o que está passando e lembrem, entender, conhecer, acolher, mas não paralisar. Tomar atitudes, decisões. Olha, eu não estou bem, estou passando por isso, me desculpe, eu vou me cuidar. Porque essa responsabilidade é sua, não é do outro. É você que precisa tomar as providências para que você faça essa travessia, para que você passe pela ponte de uma maneira mais leve, mais suave, com a qualidade de vida melhor, ok? Que não tenha tantos transtornos no trabalho, né? Em casa, com a família. Então, já entenderam o que acontece com vocês? Agora é o momento de decisões. O que fazer primeiro? Vou procurar uma ajuda de especialista, né? Fazer os exames, observar como é que eu estou funcionando. Observação, autoobservação. O que está acontecendo com o meu corpo, com minha mente, com o meu comportamento, né? Com minha libido, meu tesão, eu estou perdendo. Então, existe sim a suplementação, né? A reposição hormonal, que é por isso que é importante passar por um especialista, tá? Que existe hoje algo bastante moderno, que até intradérmico, você pode colocar aqui sob a pele e se despreocupar, que vai repor esses hormônios que estão, né, embaixo em você e que precisa deles para que você tenha saúde. Você precisa de saúde. Então não é só a medicação. Nós precisamos entender isso, ok? Eu quero que vocês me digam aí, essa mulherada que tá aí me assistindo, me falem. Vocês entenderam, compreenderam, ok? Me falem aí. Se vocês entenderam, compreenderam o que é esse bendito climatério, né? Essa transição, né? De um período reprodutivo para não reprodutivo, e isso acontece porque cai a produção de hormônios, estrogênio, progesterona, a testosterona, tá? E que a gente precisa pensar sobre isso e agir o que eu posso fazer para amenizar essa situação, né? Ai, que bom que vocês entenderam. E assim, ó, observe até as pessoas que estão ao seu redor. Será que elas estão muito incomodadas com você, falando assim, poxa, você tá diferente, sua mudança de humor, você tava tão bem, como é que de uma hora pra outra você tá assim, louca, irritada? E aí você precisa parar para escutar e se analisar. Será que realmente está acontecendo? O que é que está acontecendo? Às vezes a gente pensa que é logo alguma coisa assim na mente. Será que eu tô ficando louca? Será que eu tô... Calma, tá? Vai nesse caminho. O que é que tá acontecendo, né? Esses sintomas todos. Procura um médico. Descarta primeiro, é ou não, né?
o climatério, para depois ver se é outra coisa, tá bom? Mas nós mulheres, não esqueçam disso, nós mulheres somos de fase mesmo, tá? Esses hormônios, desde o momento que você entra na puberdade, que você tem a sua menarca, que você tem a sua primeira menstruação, vai começar a montanha-russa hormonal, tá? E nós precisamos aceitar isso, que somos assim, é desse jeito, sempre foi, ok? Sempre foi. E que é o nosso comportamento que precisa, né, mudar diante desses sintomas, desses sinais, né? Entendem? Há alguns anos atrás, ó, já tá na hora, já passou mais de 40 minutos. Daqui a pouco a live derruba. O Instagram derruba. Então, assim, há alguns anos atrás, as nossas mães, nossas avós, elas tinham um filho atrás do outro, não era assim? Então não tinha nem tempo de passar por essa montanha-russa aí hormonal. Não tinha tempo, tá? Então, assim, hoje, né, nós temos 1, 2 filhos, 3, né? Espaçamos um filho, né, de um para o outro, um espaço maior de tempo. Nossa vida está corrida, nossa alimentação mudou. Nossos costumes mudaram, nossa rotina. Isso prejudicou, ok? Então é por isso que a gente precisa também se educar. Kátia, boa noite. Aí a Nutri, ó. Eu falei de Nutri nesse tantinho, hein? Kátia, ela é especialista em saúde da mulher. Climatério é uma fase desafiadora para a mulher, mas não... Isso, muito, muito, muito. E eu falei há pouco tempo, Kátia, né? Que a alimentação ajuda e muito. Você pode até... Você tem mais pode falar melhor, né? Sobre isso. Sobre a alimentação. Como ela é importante para ajudar a gente a passar por essa fase com mais qualidade, não é? Ah, Vera, que bom. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Mas lembrem, não é porque agora vocês já sabem que nós somos de fase que a gente vai usar isso como desculpa, tá bom? É autorresponsabilidade. Agora que vocês já sabem, vamos providenciar, né, medidas para amenizar esses sintomas, tá bom? Lembrando, né, sim, alimentação, a modulação hormonal, isso mesmo, ok? Então, atividade física, ter um sono de qualidade, alimentação, né? Alimentação, se conhecer, autoconhecimento, saber como é que você funciona, tá? Terapia em grupo, terapia individual, né? Conversar com outras mulheres sem medo de ser feliz, tá bom? Isso que a gente tá fazendo aqui agora, conversando sobre isso. Lembro de meu marido cantando Mulher de Fato. Essa música é a cara da gente, não é? Complicada e perfeitinha. Assim que nós somos, né? E agora a gente precisa mudar alguns costumes, alguns comportamentos para que a gente passe por esse período mais paz e amor, não é isso? Gente, foi muito bom, tá? Amei também essa live. A gente precisa falar... Kátia, vou te convidar aqui ao vivo, hein? Quem sabe a gente não faz uma live, nós duas, falando sobre alimentação, né? Que ajude nessa modulação hormonal. Me diga aí, você vai me dar essa resposta agora. Eu vou te colocar na parede, hein, Kátia? Isso, Virginia, sororidade, a gente precisa sim. Isso, mulher ajudando outras mulheres, né? A gente precisa, nós ficamos caladas durante muito tempo, né? E agora que a gente tem essa oportunidade, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, usar a nosso favor. Ei, Kátia aceitou, hein, gente? Olha, Kátia, nutricionista, especialista em saúde da mulher. A gente vai marcar, eu vou conversar com você aí, tá? No privado, pra gente marcar essa live,
falando sobre saúde da mulher, alimentação, não só na física, não é, Kátia? Na saúde física, na emocional. A gente vai conversar sobre isso, a importância da alimentação para a saúde emocional, mental da mulher, tá bom? Já, ó, aqui ao vivo, hein? A gente vai falar sobre isso, ok? Meninas, boa noite, muita paz para vocês, ok? A gente vai avisar sim, a gente vai fazer um cardzinho aí, vai começar a divulgar. Então, olha só, quero que vocês, antes de dormir, reflitam sobre tudo isso que a gente conversou, tá bom? Se observe, se cuide, autocuidado é muito importante. Começa por você, não espera pelo outro não, tá? Por você, tá? Beijos de luz, fiquem com Deus. Vamos marcar sim, será um prazer. Ei, tá certo, hein? Depois a gente marca assim, a gente conversa pelo WhatsApp depois, tá bom? Beijos, tchau, fiquem bem.